Sair de casa, por acaso, já parou para pensar qual a importância das suas mãos? Ela é composta por 27 ossos, além de músculos, cartilagens e tendões. E é responsável pelos movimentos, como segurar objetos, digitar, escrever. Assim, ela é fundamental em quase todos os trabalhos que a gente realiza, não é? A gente que fala com as mãos, então, parece, não é? É, mas a gente também faz exercício aqui, ó. Você tem cuidado das suas mãos? Tem dado a devida atenção aos sinais que ela te dá? Tá sentindo algumas dores assim? Hoje a gente vai falar de algumas doenças que acometem as nossas mãos e que podem comprometer a nossa saúde e qualidade de vida. E quem conversa com a gente é o ortopedista especialista em cirurgia da mão, Dr. Bruno Macedo. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Obrigado, Viane, boa tarde. Estamos falando de papai, daqui a pouquinho sua menininha está chegando, não é? Verdade, a Júlia vai nascer daqui a pouco. Que delícia, doutor. Vai ser um dia dos pais diferente, então. Vai ser o primeiro dia dos pais com ela por aqui, ou quase isso. Que gostoso Certinho. isso, que gostoso. Doutor, quando a gente fala de mãos, né, acho que a gente não dá muita importância, na verdade, para o nosso corpo todo. Quando a gente começa a sentir que algo não está muito bom, principalmente quando a gente pensa nos nossos pés, nas nossas mãos, a gente começa a se preocupar. As doenças das mãos é algo muito comum, doutor? São extremamente comuns. Então, assim, o desgaste natural das articulações, e quando a gente fala da articulação, é da articulação como um todo, desde a cartilagem, que é o que a gente sempre pensa no começo, mas de ligamento, de tendão, o próprio desgaste muscular com o passar do tempo, ele vai ocorrer. E isso pode gerar ou não dor, dificuldade de movimento, falta de força, e quanto antes a gente consegue diagnosticar, mais fácil é o tratamento, mais eficaz é o tratamento também. E doutor, existe essa coisa das doenças, principalmente das articulações, acometerem mais as mulheres do que os homens? Algumas doenças sim, então a gente sabe que, principalmente quando a mulher vai perder a proteção do estrógeno, perder a proteção hormonal com o passar do tempo, tanto é que pode acontecer algumas doenças, inclusive durante a gestação, a gente sabe que as cartilagens vão ficar mais suscetíveis a dano, o tendão vai ficar mais suscetível à reação inflamatória, e se a gente não tem um tendão preparado, uma cartilagem preparada para receber esse impacto, receber esse esforço repetitivo, a gente vai desgastar muito mais rápido, vai ser bem mais doloroso o processo também. Quando a gente está falando das mãos, doutor, a gente está falando de que parte? Daqui até aqui, de tudo, toda essa parte que vem o braço junto, o que a gente está falando, doutor? Essa pergunta é importante. Quando a gente divide para o especialista em cirurgia da mão, para o ortopedista, a mão vai ser realmente essa parte. Isso aqui são dedos. Esse daqui é o punho, a mão é aqui a parte de cima. Daqui pra cá. Isso, perfeito. Ah, porque às vezes as pessoas falam assim, mas é que eu tenho as tendinites, as bursites, não sei o quê. Não, é daqui pra cá. É isso. E quais são as doenças mais comuns, doutor? Doenças mais comuns, principalmente com o envelhecimento, vão ser o desgaste natural, ou seja, a artrite, a artrose, que vai acontecer. Doenças como compressão nervosa, síndrome do túnel do carpo, síndrome do túnel cubital e algumas tendinites, principalmente o dedo em gatilho. Então é muito comum a gente ver um paciente mais idoso que tem artrose na mão, artrose até dolorosa, junto com o travamento do dedo, por exemplo, que é o dedo em gatilho. São doenças diferentes, de causas diferentes e até tratamentos um pouquinho diferentes, mas que costumam andar muito juntas por conta justamente do desgaste ao longo da vida, da falta de atividade física que a gente vai deixando a atividade física de lado, a carga genética é importante também, a sobrecarga mecânica no trabalho. Então, tudo isso vai fazer com que as doenças diferentes vão ocorrer praticamente no mesmo lugar. E doutor, quando o senhor falou ali de artrite e artrose, o que são? Qual que é a diferença? Como é que a gente consegue saber os sintomas e o que a gente está sentindo? Isso é controverso até para a gente. Tanto é que hoje em dia a gente tem o hábito de chamar tudo de osteoartrite, mas dividindo bem, a artrose seria o processo de desgaste natural. Esse desgaste ele pode acontecer só por conta da idade, destruição da cartilagem, enfraquecimento de tendão, de ligamento, mas ele pode ocorrer também por pós-trauma, ou traumas repetitivos que a gente vai ter ao longo da vida, ou um grande trauma, uma fratura dentro da articulação, pode trazer essa artrose, trazer esse desgaste mais rápido para dentro daquela articulação. Mas ao contrário da artrite, a gente tem esse sufixo aí da inflamação, seria realmente um processo inflamatório, geralmente agudo, que vai acontecer numa articulação. Então, a articulação, por exemplo, uma articulação do dedo vai ficar mais inchada, vermelha,
quente, realmente com dificuldade de mobilização. E isso a gente tem algumas causas. Pode ser desde causas inflamatórias, algumas doenças reumatológicas podem levar a isso, artrite reumatoide, artrite psoriática, lúpus pode acontecer, como pode ter causas infecciosas. E causas infecciosas, inclusive, são emergências que a gente tem na ortopedia. A gente precisa tratar logo, porque essas artrites vão evoluir com destruição da cartilagem e destruição da articulação. E aí a gente pode perder toda a força, todo o movimento. Perder movimento, perder força, dor pra caramba que vai acontecer. E ao contrário, na artrite, que é um processo às vezes mais agudo, a artrose ela pode acontecer isso, mas é mais devagar. Então é comum um paciente chegar pra gente, eu acordo, o dedo tá rígido, ao longo do dia parece que vai esquentando, vai desenferrujando, eu vou melhorando, mas de manhã, no final do dia, tá super rígido, tá dolorido, o dedo parece que tá meio inchado. E isso acontece mesmo, por conta dessa deposição de substâncias inflamatórias que a gente tem ali com o não movimento. E antes, a gente chamava isso de reumatismo, doutor? Porque eu lembro que eu falava, minha vovó tem reumatismo nas mãos, né? E praticamente era isso, né? Aquela mão da vovó que a gente já viu, com aquelas artrites bem deformantes, hoje em dia, graças a Deus, é cada vez menos comum. Existe uma série de medicações novas que se usam já, pelo menos nos últimos 50 anos, que diminuiu muito a incidência dessas artrites deformantes. Pode acontecer, ainda assim, mas é realmente bem menos frequente. Agora, as artroses de degeneração normal, que vai levar a pequenas deformidades interfalangianas, articulações pequenas dos dedos, isso aí acontece bem mais comum. Não está relacionado com doença reumatológica, não está relacionado muitas vezes com reumatismo, não. Muito bom. Já tem um monte de pergunta, doutor. Vamos lá. Vamos para as perguntas, Léo. Temos várias mesmo, viu, Abi? Luciene de Goiânia. Boa tarde, doutor. Tenho epicondyliite lateral. Nesse tempo doido, tá doendo muito minhas mãos. O que posso fazer para evitar essa dor? Obrigado, Luciene, pela pergunta. Doutor, o que é epicondilite? Epicondilite é um tipo de tendinite, só que ela vai ocorrer na região dos epicôndilos. Todo cotovelo tem 2 epicôndilos, que são as origens dos tendões que vão fazer a gente colocar o punho para trás, abrir os dedos ou fazer o contrário. No caso dela, que ela tem epicondilite lateral, é justamente nessa região externa aqui do cotovelo. Como os tendões eles vão se originar no cotovelo, cruzar todo o antebraço até chegar na mão, é comum a gente ter dor não só no cotovelo em si, mas até irradiada para o antebraço e para a mão. Tratar a epicondilite não é, na maioria das vezes, grave, mas tratar é meio complicado porque a gente vai precisar de um conjunto de coisas. Medicação, fortalecimento muscular é imprescindível, até para evitar um novo episódio. A gente não vai tratar a tendinite a vida inteira. A gente vai adquirir agora, a gente trata, a gente fica bem. Mas se a gente não tratar bem ou não fizer essa manutenção com fortalecimento muscular, a gente pode ter outro episódio. Então, nesse comecinho, fisioterapia, acupuntura, pode chegar ao ponto de precisar de infiltrações, que é colocar a medicação lá na origem do problema, tem excelente resultado, mas o fortalecimento muscular, principalmente pensando a longo prazo, tem que ser feito. Atividades, bastante fisioterapia. Isso. Vamos para as próximas, Léo. Temos mais pergunta, Biane. Geraldo de Santos. Boa tarde, doutor. É ruim ficar estralando os dedos da mão? Pode acontecer alguma coisa? Olha, Geraldo, falar para você. Excelente pergunta, viu? Que eu também tenho essa dúvida aí. Muito bom. Boa. Isso é um pouco mito, um pouco verdade. A gente sabe hoje em dia que o fato de estalar o dedo não vai levar a desgaste acelerado da articulação, mas a gente sabe que esses microtraumas que podem acontecer podem machucar ligamentos que circundam a articulação, então você pode ter uma entorse, pode ter uma lesão ligamentar parcial. Não é um hábito abominável, mas se a gente puder evitar, é melhor. Porque a gente vai estar, de uma certa forma ou outra, desgastando um pouquinho, né, doutor? Machucando a articulação voluntariamente e essa não é a ideia. Vamos lá para a próxima. Próxima pergunta, Jorge, São Paulo. Boa tarde, doutor. Tenho uma dúvida. Tem um dedo que eu chamo de morto. Ele tem horas que parece um dedo sem vida. Ele fica branco e gelado. O que pode ser? Obrigado, Jorge, pela pergunta. Muito legal. Quando a gente está falando dos reumatismos, existem algumas doenças reumatológicas que podem cursar com alteração vascular. Como assim? O calibre do vaso naquele lugar ele é regulado por uma série de fatores, tanto hormonais como nervosos. E em algumas pessoas pode acontecer o que a gente chama de fenômeno de Raynaud. A gente vai ter essa vasoconstricção, o vaso vai ficar bem fininho, não vai chegar sangue adequadamente, então vai ter aquela parte bem esbranquiçada, o dedo vai ficar bem branco. E aí, com o passar do tempo, geralmente é autorresolutivo, o dedo vai ficar roxo, vermelho, e a gente tem que separar
bem o fenômeno de Raynaud, que pode ser uma coisa que sem repercussão nenhuma é do paciente, como da doença de Raynaud. A doença de Raynaud é uma doença reumatológica que tem que ser tratada e nas duas ocasiões vai ter o fenômeno de Raynaud. A gente vai ter essa alteração de coloração, de temperatura do dedo. É muito comum na mão, mas pode acontecer até nos dedos do pé também. No dedo do pé pode também, acontecer. doutor? E tem que fazer tratamento. Tem que tratar. O ideal é que ele passe com um cirurgião de mão, com um reumatologista, para a gente tentar identificar a causa. A maioria dessas lesões reumatológicas, hoje em dia, quando a gente descobre cedo, quando a gente começa a tratar logo, o resultado é muito bom. Mas se a gente deixa para lá, a gente acaba perdendo várias etapas aí do tratamento e o resultado não é tão bom. Muito bom. Mais perguntinhas, doutor. Vamos lá. Mais perguntas, vamos lá. Ariete Jorge, Piracicaba. Boa tarde, tenho problemas no manguito rotador, mas não acontece o rompimento. O que posso fazer para fortalecer e não inflamar? Obrigado, Ariete, pela pergunta. Doutor, onde está o manguito? O manguito é uma lesão extremamente comum, inclusive em pacientes mais idosos. O manguito rotador é um grupo de tendões, um conjunto de músculos e tendões que a gente tem no ombro. Ajudam a gente a fazer praticamente todos os movimentos do ombro, colocar a mão acima da cabeça, colocar a mão atrás para fazer higiene, colocar a mão para frente. Então esse posicionamento da mão no espaço, a gente vai precisar do manguito rotador. E quando a gente tem uma tendinopatia, uma tendinite no manguito, fica bem difícil. Então o paciente chega para a gente, fui estender uma roupa no varal, não aguento. Não aguenta. Fui segurar lá no ônibus, também doendo pra caramba. E fortalecer membro superior com musculação, natação, hidroginástica, pilates. Então, tem muita indicação para a gente proteger esses tendões. E mesmo quando a gente já tem essa tendinopatia, tendinite, a gente usa esses exercícios também como tratamento. Então, fortalecer o manguito tem que ser feito. Principalmente as pessoas também mais jovens que vão para a academia fazer fortalecimento do membro superior, aquece o manguito rotador antes, é de bom tom. É de bom tom. Que perfeito. E a gente não presta atenção, quando a gente fala de exercício, a gente pensa no corpo como um todo e não exercita, né? As mãos, a gente não alonga, e isso tudo pode prejudicar, né, doutor? Pode prejudicar. Se a gente não aquece, se a gente não alonga, principalmente depois dos exercícios, a gente pode gerar mais contratura muscular, cãibra, até algumas lesões ligamentares também podem acontecer. E quando a gente você fez um exercício para membro superior, a gente alonga o membro superior após o exercício, eu aumento a amplitude de movimento daquela articulação. Se eu aumento a amplitude de movimento, eu vou ter mais força, eu vou ter mais mobilidade e menor chance da gente ter dor, algum processo inflamatório. Boa. Vamos para mais uma. Mais uma pergunta. Renata Mogi das Cruzes. Boa tarde, Abi e Léo. Tudo bem? Tudo bem, Renata. Adoro o programa de vocês. Obrigado, querida. Doutor, eu sou especialista na área de tecnologia há anos. Já tive tendinite e ontem travou um dedo meu. O que pode ser? Abraços a todos. Obrigado, Renata, pela pergunta. Beijo, Renata. E aí, doutor? Essa queixa do travou o dedo, engatilhou o dedo, não consigo mexer o dedo. E com esse histórico de tendinites, num paciente que faz esforço repetitivo lá digitando várias horas no dia, a gente pensa logo realmente nessa questão do dedo engatilho. É um tipo de tendinite que vai acontecer numa região específica lá da mão, que a gente chama de polia, que é um dos túneis. E essa polia, que é um túnel, esse túnel vai ficar mais estreito do que deveria. Então, o tendão que estava deslizando dentro do túnel tranquilo, como o tendão vai ficar o túnel vai ficar mais estreito, o tendão vai ter dificuldade para passar. E aí engatilha. E aí pode engatilhar e você conseguir com dor desengatilhar o dedo, mas às vezes precisa ajudar com outra mão. Em casos graves pode chegar ao ponto de travar aqui e não conseguir. A gente realmente precisar de um procedimentozinho cirúrgico para liberar o tendão. Tratamento de dedo engatilho é uma coisa bem simples, mas que vai ter a tendência de piorar se a gente não trata. Então, principalmente ela que faz esforço repetitivo, precisa fazer fortalecimento muscular, precisa ter o cuidado na ergonomia do trabalho, a relação que ela vai ter com os instrumentos de trabalho dela. E nesse caso que o dedo já está travando, passar com um especialista em cirurgia da mão para a gente examinar isso daí e começar a tratar. Doutor, chegaram muitas perguntas. Eu não consegui fazer nem a metade que eu estava aqui. As pessoas em casa também. Então, a gente já quer que o senhor volte logo, pode ser? Claro. Porque é um assunto muito interessante. A gente sabe que tem os tratamentos medicamentosos, mas o doutor a todo momento aqui falou dos exercícios para exercitar, para alongar. E, doutor, é só uma pergunta final. Quando a gente está nessa época do inverno, geralmente dói mais. Fazer compressas quentes ajudam na dor, por exemplo, ou tanto faz, doutor? É uma queixa muito comum do paciente
paciente que principalmente tem artrose. A gente vai ter esse desconforto maior com o frio do ambiente. Então, aquecer a articulação é uma coisa boa, realmente não tem problema. Lógico, cuidado para não colocar uma compressa quente demais e acabar machucando a pele. Mas aquecer aquela articulação, que pode ser com compressa de água morna, pode ser com luva, com meia, é uma coisa boa. Mas fazer o exercício, e isso da questão medicamentosa é muito importante. As pessoas já chegam no consultório querendo um remedinho milagroso para um problema mecânico. A gente precisa dar respostas mecânicas para um problema mecânico. Então, fisioterapia, exercício físico, acupuntura é uma coisa que a gente acrescenta que ajuda pra caramba. A parte medicamentosa é a menor parte. Viu, minha gente? E quanto antes, melhor, menos dor para você, mais qualidade de vida, porque realmente a gente se desespera na hora que a gente já não tá conseguindo mais. Então, tente antes, viu? E ó, o doutor já vai voltar, combinado? Mas aproveita para seguir o doutor, @Dr. Bruno Macedo, o WhatsApp é o 12 99104 0692. Doutor, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado. A gente espera a sua volta. Volto sim.